Olá, irmãos. A paz do nosso Rei, Emanuel, nosso Salvador, esteja cada um que estiver assistindo esse vídeo. Então, meus irmãos, complementando o vídeo anterior, a parte 2 do vídeo, que é o vídeo que eu estou falando muitas coisas sobre a Babilônia, desde lá de quando iniciou na Torre de Babel. Lá no início, que o nosso Pai, o nosso Messias, ele confundiu as línguas dos povos. E aí vocês vão poder estar acompanhando no vídeo anterior, na parte 1 do vídeo. Então esse vídeo aqui, meus irmãos, notem, tu vê o que o nosso irmão, os nossos irmãos, os profetas, eles tentaram fazer com a Babilônia. Conforme está escrito, tentamos ser como médicos e sarar a Babilônia, mas a Babilônia não tinha cura. E essa parte é bem importante, meus irmãos, porque às vezes, se algum de vocês está acompanhando, assistindo esse vídeo, vocês são de alguma religião, são de alguma igreja evangélica, ou seja lá qual foi a igreja católica, a igreja... Qual foi a igreja, meus irmãos? Saibam que a Babilônia ela não tem cura. Você pode chamar os líderes, vamos supor, da denominação religiosa que você tiver, e você vai falar toda a verdade, você vai dizer para ele, você vai mostrar que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, porque o nosso Pai não necessita que a gente sirva a Ele. E também você vai mostrar para ele nas Escrituras que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aquela religião ela vai continuar. Ela pode trocar o líder, pode trocar o pastor, mas vai vir outro e vai continuar e vai seguir o empenho daquela religião. Você vai falar para outro pastor, para outro líder, e vai continuar a mesma coisa, porque a Babilônia ela não tem cura. E eu falo lá, para vocês lerem a passagem que está escrito em Atos 17, que o nosso irmão Saulo fala, lá em Atenas, na Grécia, onde ele vê um monte de denominações, um monte de altares religiosos, mas ele foi e falou, quando ele encontrou um que estava escrito ao Deus desconhecido, ele falou: esse que vocês honram sem vocês conhecerem, esse Deus que vocês honram sem vocês conhecerem, é o que eu vos anuncio. Porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Altíssimo do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, porque é ele mesmo que nos dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. Ele nos serve, né, meus irmãos? De um só, ele fez todos para habitarem sobre a terra, estabelecendo as gerações e os tempos previamente estabelecidos. Depois vocês veem lá que eu não estou lendo essa passagem, não, só estou aqui recordando aqui através do Espírito. E também em Atos 7, vocês veem que o que Estevão falou, como o profeta disse, Isaías 66, vocês vão poder ver. Deixa eu ver se eu acho essa passagem de Isaías 66 aqui. Estevão falou e foi apedrejado até a morte. Ou seja, o que a gente pode conseguir, meus irmãos, é tirar um ou outro lá de dentro. Algum parente, algum colega, através de uma carta, alcançar algum irmão que está lá dentro, alguém que está em algum aprisco. Mas sarar a Babilônia, meus irmãos, como o profeta Jeremias disse, temos sarar a Babilônia,
Por isso que ele fala, então fugir do meio dela. Salve cada um a sua vida. Sai fora. É o Espírito Nosso Pai falando, você é para sair fora. Não é para tentar mudar o que aquela doutrina, querer que as portas daquilo de lá se fechem, não. Daí é quando é na vinda do nosso Messias. Porque ele está para vir. E está muito próximo mesmo. Por isso que ele fala o tempo todo, para que a gente esteja vigiando, para que aquele dia não venha como um laço sobre os moradores sobre a terra e os pegue de improviso. Jesus deixou a palavra dele, meus irmãos. Está muito próximo a vinda do Messias, que reina no céu, que em breve há de vir e reinar sobre esse mundo. Então, meus irmãos, Isaías 66, primeiro verso. Assim diz o Altíssimo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está o templo que vos me edificareis? E onde será o lugar para meu repouso? Minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Altíssimo. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Tem outras versões da Escritura que está até melhor exemplificado. Quanto mais a Bíblia vocês tiverem, é mais antiga, menos alteração tem. E ele fala, né? Que casa me edificareis? Né? Onde será o lugar do meu repouso? Nosso Pai fala, o céu é o meu trono. A terra, esse planeta, o mundo, ele é o estrado dos pés do nosso Pai. Aí as pessoas querem edificar templos, altares para ele, só que o Pai não habita. Santuários aqui na terra, esses templos que eles faziam, altares que eles faziam, o nosso Pai aborrece isso, que são feitos para demônios. As pessoas são enganadas. É o caso do... Quando por exemplo, estava falando do exemplo de Saulo, quando ele entrou lá em Atenas, ele falou, Deus que vocês honram sem mesmo conhecer. É esse que eu vos anuncio. Quer dizer que o nosso Pai é Deus, é coisa? Não, mas ele é Pai. Só que muita gente vai nas igrejas hoje, nos templos de pedra, adorar a Deus, que ele pensa que está adorando o Pai, né? E tem muita gente enganada lá dentro, por isso, vamos dizer assim, o quão importante será as duas testemunhas irem buscar esses irmãos que estão nesses templos. Uma tribulação para tribular, separar o joio do trigo. Buscar aqueles irmãos, as ovelhas do Messias. E as duas oliveiras, as duas testemunhas são ovelhas. O que elas devem fazer é entrar dentro dos apriscos, entrar dentro dos templos, como ovelhas, chamar, gritar para outras ovelhas irem para os pastos verdejantes, onde o Pai, o Altíssimo, sustenta. Nosso Pai, nosso Criador Todo-Poderoso sustenta nos pastos verdejantes, onde o Messias os apacenta, nos pastos verdejantes. Então, serão duas ovelhas que estarão gritando, chamando outras ovelhas para poder saírem, irem para os pastos verdejantes. E, meus irmãos, eu quero continuar essa passagem. E é muito importante isso que diz que Jeremias fala, né? Vocês verem, né? Lá, né? Só voltando um pouco, Jeremias 51, verso 6, diz na palavra do nosso Pai: Fugi do meio da Babilônia, salve cada um sua vida, para que não pereça por causa da sua iniquidade, porque é tempo de vingança para o nosso Pai. Ele lhe dará sua paga.
Então é para sair das religiões. Essa de ficar, modificar ela, melhorar, isso não existe, meus irmãos. Babilônia não tem cura. Fato é que tem ovelhas lá do nosso Messias. Tem ovelhas. O Messias mesmo falou, ainda tem outras ovelhas. Nosso pastor, nosso Messias, ele falou, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. São muitos apriscos. E ele fala que ainda tem outras ovelhas. Então, meus irmãos, muita gente que assim, né, que são ovelhas, mas de tanto conviver com porcos, acha que é porco. Aí rola na lama igual porco, se suja igual porco. Mas são ovelhas, não porcos. Mas viveram tanto tempo no meio de porcos que acha que é porco. Meus irmãos, Jeremias 51, do verso 12 ao 18. Sobre as muralhas da Babilônia, arvorai o estandarte, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o nosso Pai se propôs e também fará o que pronunciou sobre os habitantes da Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas e que possuis muitos tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Porque o Pai Todo-Poderoso, por si mesmo, jurou: certamente te encherei de homens, como se fossem um enxame de gafanhotos, e eles gritarão em triunfo sobre ti. Aquele que fez a terra com sua força, preparou a terra com sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ribombar o trovão, há um tumulto de água no céu, e faz subir os vapores das extremidades do céu. Relâmpagos faz para acompanhar a chuva, e tira os ventos dos teus tesouros. Todo homem ficou estúpido, foi envergonhado, todo ouvires pela imagem que ele esculpiu, pois suas imagens de fundição são mentiras, e não há espírito em nenhuma delas. Elas são vãs e enganadoras, no tempo em que eu as castigar, perecerão. Então aqui o nosso pai ele fala, né? Arvorai o estandarte, reforçai a guarda, preparar emboscadas, né? Contra a Babilônia, contra as religiões, meus irmãos. Quando você faz, não estou falando que para vocês entrarem nos templos e sair falando a verdade para as pessoas. Às vezes, quando a gente conhece a verdade, a gente quer sair falando para todo mundo, de fato. Mas quando você leva uma carta e uma casa, você deixa lá na caixinha do correio, você leva uma mensagem simples, você está fazendo uma emboscada contra a Babilônia. Porque você está tirando nossos irmãos de lá. Você está procurando tirar os nossos irmãos de lá. E ali é a palavra que chega. A palavra chega numa casa, é aquilo. Como o Messias disse, pensa que eu vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas espada. Vim colocar 2 contra 3 numa casa, 3 contra 2. E assim os inimigos do homem serão da própria casa. E acontece muitas vezes isso, mas é a salvação, a palavra do nosso rei, do nosso Messias, a palavra que veio ao mundo, de Emanuel, é a nossa salvação. Só que não é bem recebida por todos, por causa que a contaminação religiosa é muito grande. Em muitos casos tem que haver muita paciência. Tem muitos casos que demora-se muito para tirar alguém dentro de uma religião. É muito difícil descontaminar, porque o sistema religioso fez uma armadilha, fez
uma forma que fosse difícil mesmo de sair, meus irmãos. É complicado. Não é fácil se libertar desse sistema. Isso somente aqueles que perseverar bem, como o Messias fala. E aqui é uma parte bem importante, ó. Nosso pai, ele indo contra as obras da Babilônia, contra a Babilônia, uma profecia que se cumpre, ó, no verso 14, Jeremias 51, verso 14, ó. O Pai Todo-Poderoso jurou por si mesmo: certamente te encherei de homens, como se fosse um enxame de gafanhotos. Eles gritarão em triunfo sobre ti. Essa parte é uma profecia, né? Como o mundo hoje, então, vamos dizer assim, está cheio de homens, como se fossem gafanhotos. E aqui ele fala que o nosso Pai, quando ele vier para castigar as obras da Babilônia, as obras das religiões, o nosso Pai fala assim, ó, no verso 18, elas são vãs, enganadoras, no tempo em que eu as castigar perecerão. Fala aqui das obras da Babilônia. E, meus irmãos, eu vou continuar aqui falo da força do nosso Pai, né? Todo-Poderoso, da sabedoria dele, do entendimento dele. Como ele é misericordioso para com todos nós. Mas é também o nosso Pai indo contra as religiões, contra a Babilônia, que são moradas de demônios, o tempo todo. Nosso Pai contra as obras dos demônios que enganam as pessoas, que faz as pessoas idolatrarem, que faz as pessoas seduz as pessoas com suas feitiçarias, com suas práticas, e as pessoas elas ficam lá. Então nosso Pai, ele indignado, ele fala no verso 15, ó, aquele que fez a terra com a sua força, preparou a terra com sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ribombar o trovão, há um tumulto de água no céu, e faz subir os vapores das extremidades do céu. Relâmpago faz para acompanhar a chuva e tira os ventos de seus tesouros. Aí ele fala assim, ó, o que nosso Pai fala: todo homem ficou estúpido, foi envergonhado todo ouvires pela imagem que ele esculpiu, pois suas imagens de fundição são mentiras e não há espírito em nenhuma delas. Elas são vãs, enganadoras, no tempo em que eu as castigar, perecerão. Então eu falo, meus irmãos, eu complemento. Os templos religiosos, tudo, sem exceção, vão perecer no tempo em que o Pai for castigar as obras da Babilônia. Por isso que o nosso Pai fala, ó, fugir do meio da Babilônia, salve cada um sua vida, para que não pereça por causa da sua iniquidade, porque é tempo de vingança para o Altíssimo, ele lhe dará a sua paga. Então notem, aí você vai no verso 17, só vocês entenderem que o nosso Pai está falando o quê? O que são as obras da Babilônia? Para muitos, a Babilônia é um lugar, apenas uma região, apenas um lugar. Não. Aqui estão as obras da Babilônia, imagens de fundição, imagem que as pessoas esculpem, são os templos religiosos, são todas essas coisas que levam as pessoas às práticas de idolatria, às práticas religiosas, às cerimônias, a adorarem deuses estranhos e fazerem essas práticas. Isso também é uma coisa que o nosso Pai, são obras da Babilônia, por isso que serão castigadas pelo o nosso Pai do céu.
quando ele ia enviar os seus anjos para as castigar. Então, meus irmãos, Jeremias 51, do verso 29 ao 37. E a terra tremerá em contorções, porque o Altíssimo executou sobre a Babilônia seus desígnios, para tornar a terra da Babilônia em desolação, sem habitantes. Pararam os valentes da Babilônia de guerrear, permanecem nas fortalezas, estabelecem sua força. São como mulheres. Suas moradas foram incendiadas, quebradas estão seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para avisar o rei da Babilônia que sua cidade foi tomada de todos os lados. E as passagens foram tomadas e as defesas foram queimadas, e os homens de guerra estão amedrontados. Porque assim disse o Altíssimo, o Pai Todo-Poderoso: a filha da Babilônia é como a eira quando aplainada. Em pouco tempo é a hora da sua ceifa. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos confundiu, pôs-nos como um utensílio vazio, nos engoliu como um monstro marinho, encheu sua barriga das nossas comidas finas, lançou-nos para longe. Que a violência que sofri em minha carne caia sobre a Babilônia, dirá o habitante de Sião, e que caia meu sangue sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Por isso, assim disse o Altíssimo: eis que pleitearei tua causa, e executarei tua vingança, e secarei seu mar, e esgotarei seu manancial. Babilônia se transformará em montões de pedras, moradas de chacais, assolação, motivo de assobio e um lugar sem nenhum habitante. Ó, tem, meus irmãos, essa passagem muito importante que fala, né? Quando diz aqui no verso 34, do rei da Babilônia, o rei da Babilônia é o mesmo até hoje, é Azazel, a besta. E ele não está reinando, mas a Babilônia, ele por trás, de uma forma escondida, que agora ele está se escondendo, né? A besta agora está se escondendo, porque ele já sabe que as duas testemunhas estão aqui, que as duas testemunhas são os anjos que que venceu ele no reino do céu, lançou eles do céu aqui para a terra. Lançou, uma pegou a besta, Azazel, outra pegou Ismael, o falso profeta, lançou. E agora, Azazel, a besta, está se escondendo das duas testemunhas. Está se escondendo, que ele já sabe que está chegando o tempo dele. Mas, mesmo assim, vai acontecer algumas coisas, meus irmãos. Vai acontecer algumas coisas. E essa parte aqui que fala, o nosso pai falando contra a besta. Ó. Nos devorou. Aqui também os profetas que foram mortos pela besta, porque a besta foi permitido que a besta vencesse os santos. Ela venceu já os profetas. Alguns foi o próprio diabo mesmo, o dragão Israel, o sistema dele que matou. Mas alguns profetas dos anciões do nosso pai, que vieram antes do Messias, por exemplo, João Batista, quem matou foi o Império Romano, controlado por quem? Pela besta. E aí nós temos o Messias, os apóstolos, que também foram mortos pela besta. Agora tem aqui no mundo dois homens, as duas oliveiras do nosso Pai e do nosso Messias.
Mas aqui tem uma parte que fala muito importante, ó. No verso 34, ó, o rei da Babilônia nos devorou, nos confundiu, pôs-nos como um utensílio vazio, nos engoliu como um monstro marinho, encheu sua barriga das nossas comidas finas, lançou-nos para longe, ó. Que a violência que a sofri em minha carne caia sobre a Babilônia, dirá o habitante de Sião, e que caia meu sangue sobre os moradores da... Aqui, meus irmãos, está falando que muita gente que habitam no reino do céu e que habitarão em Sião, reino do céu, foi massacrado, foi morto pela própria Babilônia. Foi morto, assim como os profetas foram, o Messias foi, os apóstolos foram mortos também. E fala, por isso que a palavra do nosso Pai fala que o sangue dos profetas, o sangue dos apóstolos, do Messias, caia sobre a Babilônia. Por isso que a queda da Babilônia, a ruína dela será terrível. Então, ó, analisando em Jeremias do 42 ao 47. Vem aí que eu vou ler essa passagem com vocês, irmãos. Ó, o mar subiu contra a Babilônia, foi encoberta pela multidão de suas ondas. Suas cidades se tornaram uma desolação, uma terra seca e deserta, uma terra em que não haverá nenhum habitante, e por ela não passará homem algum. Castigarei Abel, na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ela tragou. E não ocorrerão mais a ele nações, e a muralha da Babilônia também caiu. Sai de dentro dela, meu povo, e salve cada um sua vida da fúria e da ira do Criador. Não desfaleça vosso coração, e não temais o rumor que se ouve na terra, o rumor que se repete ano após ano, de que há violência na terra, e dominador contra dominador. Por isso, eis que vem dias, e castigarei os ídolos esculpidos da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Notem, meus irmãos, essa passagem muito importante das Escrituras, que fala de um tempo que está por vir, que é o momento que esse mundo vai ficar sem habitantes, virar uma terra deserta, né? Até que depois do julgamento, quando houver o julgamento, o Messias ele vai fazer todas as coisas. O nosso Pai, nosso Messias, ele faz a terra tudo novo, tudo novo. Aqui nesse mundo haverá um novo céu e uma nova terra. Mas isso depois do milênio, porque vai cumprir essa profecia aqui, ó, no verso 43, ó, suas cidades se tornarão em desolação, uma terra seca e deserta, uma terra em que não passará nenhum habitante, e por ela não passará homem algum. Castigarei Abel na Babilônia. Aqui está falando da grande prostituta, mas também não é só ela, todas as religiões sem exceção. E aqui novamente, ó, 2 vezes, notem, meus irmãos. Ó, vamos voltar, Jeremias 51, verso 6. Fugi do meio da Babilônia, salve cada um sua vida, para que não pereça por causa da sua iniquidade. Porque é tempo de vingança para o Altíssimo, ele lhe dará a sua paga. E agora no verso 45, sai de dentro dela, povo meu, salve cada um sua vida, da fúria e da ira do nosso Pai. Então aqui o nosso Pai ele fala, né, que no verso 46, ó, não desfaleça vosso coração e não temais o rumor que se ouve na terra, o rumor que se repete ano após ano, de que há violência na terra e dominador contra dominador. Notem, ano após ano, nosso Pai fala que há violência na terra, dominador contra dominador, e que essas coisas acontecem ano após ano.
Outra coisa que acontece ano após ano, muitas coisas. Pessoas vão, muitas delas. Aqui tá falando exatamente ano após ano. O que acontece? A violência só aumenta. As coisas, uns dominadores contra dominadores só aumentam. A escravidão ela aumenta. A gente passa um ano de escravidão, daqui a amanhã, por exemplo, né, que hoje aqui é dia 31, amanhã inicia-se mais um ano de escravidão. Um ano que o povo foi dominado, não somente por dominadores religiosos, pastores, padres, bispos, esses que se dizem apóstolos, falsos profetas, falsos messias, muitos por aí. E muitas seitas aí no mundo aí que muita coisa a gente não conhece. Muitas pessoas não conhecem. Mas tem gente aí no mundo que já fala que é Jesus Cristo, só que com pouca força, né? Se vier um Jesus Cristo, por exemplo, da Babilônia hoje, vai ser terrível. Se vier um rei Salomão da Babilônia hoje, vai ser terrível. Porque as pessoas não sabem, mas na época lá do rei Salomão, o peso de ouro lá do rei Salomão era de 666. E 666 é o número da besta. Então, quando a gente fala do rei Salomão, que reinar o mundo, a própria besta, para o período de 3 anos e meio de grande tribulação, não é difícil disso acontecer, porque tu vê o templo de Salomão que eles construíram com as pedras lá do antigo templo. Só que naquela época o rei Salomão construiu, né? E agora eles edificaram que o rei Salomão, o falso profeta, se assentou lá naquele templo. O que não tem é o rei Salomão. Que é como se fosse uma preparação, né? Do falso profeta para a besta. Para ver se a besta ela tá escondida igual topeira, para ver se ela sai, se ela deixa de ficar escondida e sai. Que agora tá com muito medo. Pra besta sentar no trono, que agora ela sabe que chegou a hora e é como está escrito aqui nas escrituras. Essa Babilônia ela vai cair, não vai permanecer não. E por que é possível que ela venha reinar aqui no Brasil, o reino dela? Porque ela vai querer ficar perto das duas testemunhas, porque o bramido do mar no mundo todo, todas as coisas que está para acontecer, ela sabe que perto das duas testemunhas, muitos que estiverem perto das duas testemunhas só vai acontecer alguma coisa ali quando as duas testemunhas elas morrerem. Que aí vai ter aquele terremoto, vai ter algumas coisas. Que aí depois é a outra etapa. Que é a gente entra para os 75 dias finais, né? Que nos últimos 45 dias desse mundo, nos últimos 45 dias antes do fim, são os 7 flagelos. É um momento que vai pegar muitos de improviso também, que são os 45 dias, os últimos 45 dias, que é o fim desse mundo. Que o Messias, o mundo volta para o Messias que o criou, esse mundo volta para o Messias que o criou, e são derramados 7 flagelos, que são as 7 taças, as 7 pragas da ira do nosso Pai. E aqui, Jeremias, dessa última passagem de Jeremias, que é Jeremias 51, do 60 ao 64. E escreveu Jeremias todo o mal que iria vir sobre a Babilônia num livro, todas as palavras já escritas sobre a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares
a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras que foram escritas sobre a Babilônia. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, para que não haja nele habitante, desde o homem até animal, e que haveria de ser um lugar assolado para sempre. E quando terminares de ler este livro, amarro-á a uma pedra e joga-o-á dentro do rio Eufrates. E dize: assim afundará a Babilônia, e não se reerguerá, por causa do mal que eu trago sobre ela. Será extenuada. Até aqui as palavras de Jeremias. Então, meus irmãos, fica essa mensagem aí de Jeremias, né? Muito importante a palavra do nosso Pai. Muito importante, porque são dias que está por vir agora. Que esse mundo vai ficar, vamos supor, séculos e séculos sem habitantes, né? E meus irmãos, eu quero complementar esse vídeo, meus irmãos, em Apocalipse 17, verso 3 ao 6. Eu vou procurando aqui para poder fazer um complemento, né? Verso 3 ao 6. O anjo me transportou, aqui já é Apocalipse, que é a visão que nosso irmão apóstolo João teve. O anjo me transportou em espírito a um deserto. Vi uma mulher montada numa besta escarlata, coberta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas. Ela segurava na mão um cálice de ouro transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Em sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Notem, meus irmãos, quando a gente vê o Apocalipse 17, a gente vê que ele está falando da Babilônia, da mulher que é hoje conhecida como catolicismo. Nosso Pai fala que é no mistério que está escrito nela, que é a Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, que ela é mãe da... A meretriz é o protestantismo evangélico maçônico gospel. Daí surgiu milhares de denominações. E todas aquelas coisas que está falando da Babilônia, no livro do profeta Jeremias, sobrevirão sobre a Babilônia, que é a que a gente conhece no Apocalipse 17. É que falta pouco tempo, que são as coisas que faltam acontecer nos dias finais aqui, que precedem, que vem a vinda do Messias. E é tempo, né? Agora tudo é tempo. Tudo é tempo. Então, eu falo que a única coisa que eu posso falar é que o Messias está para vir. Fiquem atentos, meus irmãos. Se tiverem que fazer alguma coisa, faça agora para repartir com nossos irmãos o pão da vida e entendimento para alcançar. Que é como está escrito, né? O Messias mesmo fala, ó, peça ao dono da seara, né, que envie trabalhadores para ela, porque a seara é grande e mais poucos são os trabalhadores, porque tem poucos que anunciam as boas novas, mas tem muitos para serem alcançados. Então, fica a dica aí, meus irmãos. Em breve o nosso rei, nosso Messias vai vir para
com certeza com ele mesmo ele trazer a recompensa para cada um dos seus servos. Nós somos servos do Rei que está no céu, Messias Emanuel, nosso Salvador. Meus irmãos, em Apocalipse 18, verso 4 ao 8, uma parte importante, Apocalipse 18, verso 4 ao 8, muito importante para reforçar o que está escrito no livro do profeta Jeremias. Ouvi outra voz do céu: sai dela, povo meu, para não seres participantes em seus pecados e para que não recebais suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu. E o Altíssimo se lembrou das iniquidades que ela praticou. Retribuir-lhe como ela deu, pagar-lhe em dobro pelo que fez. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai em dobro. Dá-lhe tormento e aflição na mesma medida, da glória e luxúria a que se entregou, pois se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca hei de ver o pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão suas pragas, morte, pranto e fome. Ela será consumida no fogo, porque poderoso é o Pai, o Altíssimo, que a julgou. Então, meus irmãos, aqui, ó, tudo que aconteceu na Babilônia, todas as coisas que onde acontecer sobre a Babilônia, que está no livro do profeta Isaías, o complemento no livro do Apocalipse, que fala da Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, a mãe das prostituições e das abominações da terra, e aqui fala novamente: sai dela, povo meu, para não seres participantes em seus pecados e para que não recebais suas pragas. Então, meus irmãos, é uma parte muito importante aí para que a importância das pessoas saírem, largarem, tirarem-se da Babilônia, das religiões, todas, sem exceção. Todas as religiões, sem exceção. É amor ao próximo. Quando a gente fala isso pelos nossos irmãos, é amor ao próximo, porque a verdade é, a gente não quer que nossos irmãos, que o nosso próximo, ele pereça, sofra essas pragas que vão cair sobre a Babilônia. Então, meus irmãos, ainda em Apocalipse 18, dessa vez, do verso... Deixa eu ver quais são as outras passagens que eu separei aqui para poder ler com os irmãos. Tá certo? No verso 18, no capítulo 18, verso 21, diz assim. Isso aqui já é Tá. Então, um anjo forte levantou uma pedra igual a uma grande pedra de moinho e a lançou dentro do mar, dizendo: assim com o mesmo ímpeto, Babilônia, a grande cidade, será lançada e nunca mais será encontrada. Então aqui fala dos fins dos tempos, que está muito próximo esse fim, que a Babilônia ela será derrubada, será destruída e nunca mais será encontrada. Em Apocalipse 19, do 1 ao 9, fala dos nossos irmãos, que estarão todos juntos em breve. Depois disso, ouvi no céu uma voz como de numerosa multidão, que exclamava: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Pai, porque verdadeiros e justos são seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. Mais uma vez disseram: Aleluia! E sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram ao Pai,
que estava sentado no trono, exclamando: assim seja, aleluia. Uma voz saiu do trono exclamando: dai louvores a nosso Pai, todos os seus servos, os que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como voz de muitas águas e como voz de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois o nosso Pai, o Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva já se arrumou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me falou: escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras do Pai. Aqui no verso 9 é o seguinte, ó. Então o anjo me falou: escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras do Pai. Então, meus irmãos, notem, o nosso Pai falou sobre o convite. É para ir, chamar a todos, né? O Messias falou: de chamar a todos, vai às esquinas das ruas, chama a todos. Isso que eu falo, levar a mensagem, é como se fosse um convite à palavra que é o Messias, um convite à palavra. Levar mensagens e deixar nas caixas de correio das pessoas, para as famílias, é um convite para os irmãos eles verem. Em breve o Messias está vindo para buscar a sua esposa. Que nessa tradução aqui está noiva, mas o certo é esposa, tá? No verso 7, ó. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa já se arrumou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, meus irmãos, essa parte é muito importante, tá? Qual é a maior importância de levar um pouco de verdade a toda essa mentira que as pessoas aprenderam dentro do sistema religioso, onde tem muitos irmãos nossos. E meus irmãos, é um fato bem importante. Por isso que o nosso Pai e o nosso Messias falam: felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras. Então aqui eu vou encerrar, finalizar o vídeo, bem dizer, com esta mensagem para os irmãos. A mensagem aí do nosso Messias, que ele está perto de vir. Falta alguns de nossos irmãos cansados com a boa mensagem. E parte bem importante, ó, é o juízo do nosso Pai que está por vir. No verso 19, verso 1 e 2, ó, depois disso ouvi no céu. Ó, verso 19, 1 e 2. Depois disso ouvi no céu uma voz como de numerosa multidão, que exclamava: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Pai, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. Então é o momento do nosso Pai de retribuir a Babilônia, a grande prostituta, as meretrizes, todas as religiões sem exceção. Ele vai retribuir conforme as ações dela, conforme a maldade que ela desviou a muitos irmãos. Muitas pessoas perdem a salvação por causa dessas religiões. Então, meus irmãos, a mensagem fica essa, bem clara, anunciando também e preparando a vinda do nosso Rei para buscar sua esposa, nosso Messias, o Cordeiro, para buscar sua esposa e
essa preparação, preparando a vinda dele, que eu falo para vocês que ele está por vir e o mais importante, no verso 9, então o anjo me falou, escreve, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras do Pai. Então, felizes vocês que estão sendo chamados e mais felizes ainda vocês que estão indo espalhando os convites. Irmão, até o próximo vídeo, ou até a próxima. E a paz aí do nosso Pai do céu, seja cada um que acompanha este vídeo. Até a próxima.